Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 7 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 640 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Miqueias. Já temos dito a você, e sempre é bom relembrar, que Miqueias profetiza durante o tempo em que Deus está usando os assírios para julgarem o seu povo. E se você ainda não leu, vale a pena reforçar o aviso. No nosso boletim desta semana temos um artigo Juízo por meio da Assíria, que recomendamos a você, porque esse artigo vai situar no tempo os profetas que temos estudado. Amós, Jonas, Oséias e agora Miqueias. Miqueias está mais perto de nós do que os demais. E nós sabemos disso por conta dos reis que ele cita no cabeçalho da sua profecia. Ele não fala de Uzias, enquanto os outros falaram. Isso significa, portanto, que ele é um pouco posterior. No entanto, ele ainda fala num tempo em que Samaria está de pé. Ou seja, com toda certeza ele começa a profetizar antes do ano 722 a.C., que foi quando Samaria caiu pelo poder dos assírios. E se você já assistiu os vídeos de Oséias e de Amós, você perceberá que a temática é bastante semelhante e isso vai ajudar você a compreender Miqueias. Diferentemente de Amós e de Oséias, o ministério de Miqueias é mais centrado no reino do sul. No entanto, Miqueias também fala a respeito do reino do norte. Neste primeiro capítulo e no segundo, parece-nos que ele tem os dois reinos em perspectiva. E estes dois capítulos formam o primeiro ciclo de profecia em Miqueias. São 3 ciclos no livro e cada um deles começa com a palavrinha ouvi. O verso 2 do capítulo 1 tem essa palavra, o verso 1 do capítulo 3 também e o verso 1 do capítulo 6 também. Esses são os 3 ciclos. Capítulos 1 e 2, depois capítulos 3, 4 e 5, depois capítulos 6 e 7. E você vai perceber que cada um desses ciclos começa com um juízo de Deus, uma ameaça de cativeiro, uma ameaça de sentença de Deus contra o seu povo, mas termina com uma promessa de restauração. Uma restauração que está relacionada à disciplina que Deus havia dito que faria. E é assim que acontece aqui. Vemos já no primeiro ciclo, que é o ciclo dos capítulos 1 e 2, que Deus está dizendo que vai fazer de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, ou seja, vai fazer uma terraplenagem naquela cidade, vai virar um monte de mato aquilo ali. E isso por quê? Por causa dos pecados da casa de Israel, por causa da transgressão de Jacó. E quando você lê verso 7 do capítulo 1, por exemplo, você vê imagens de esculturas, salários de impureza, ídolos, prostituição e toda aquela história que a gente já viu sendo denunciada em Amós e também em Oséias. E por conta dessa sentença de Deus contra o seu povo, que quebra a primeira tábua da lei em relação a honrar a Deus sobre todas as coisas, a não tomar o seu nome em vão, a não fazer ídolos e tudo mais, nós vamos ver que o profeta vai, como Oséias, ele vai representar essa sentença. O verso 8 diz que ele lamenta, que ele uiva e que ele anda despojado e nu. E nós vamos ver que Isaías vai fazer exatamente a mesma coisa, para representar a prisão, o cativeiro, o tratamento vergonhoso que os prisioneiros receberiam. Ele também vai andar despido e descalço pelas ruas de Jerusalém. E aqui então nós estamos vendo mais uma vez aquilo que falamos ontem, em relação ao texto de Oséias, que Deus estava desenhando para o seu povo, com símiles, com profecias, a denúncia que tinha contra o seu povo escolhido. Então, resumindo até aqui, Miqueias, falando a respeito de Jerusalém e de Samaria, está denunciando a idolatria, está dizendo que Samaria irá para o cativeiro, está representando isso andando despojado e nu, e ele começa a falar que até a porta do povo, até Jerusalém, chegará o inimigo. E isso tem a ver com a invasão que Senaqueribe fará ao reino de Judá no ano 701 a.C., invasão sobre a qual você pode ler no nosso boletim. Então são 3 datas específicas nesta época que nos ajudam a entender a situação dos assírios com os reinos de Israel e de Judá. A coalizão da Síria com Israel, querendo forçar Judá a guerrear contra os assírios,
acontecida no ano 734, a queda de Samaria acontecendo no ano 722 e depois a invasão de Senaqueribe acontecendo no ano 701. E aqui então você vê as duas coisas sendo tomadas em perspectiva. Samaria vai para o cativeiro no ano 722. Jerusalém, o inimigo vai bater na sua porta no ano 701. E Miqueias está falando a respeito desta chegada do inimigo até a porta no verso 9 e também no verso 12, quando diz que desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Essa é a ameaça de Deus, é a sentença de Deus contra o pecado das duas nações. E, com grande habilidade poética, Miqueias vai fazer aqui, a partir do verso 10, um jogo de palavras com as cidades fortificadas do reino de Judá e com outros lugares. Por exemplo, falar em Gate, que era a capital dos filisteus, a respeito da desgraça que ocorreria sobre Judá, seria dar motivo de festa para o inimigo. E ele diz, então não anunciem isso em Gate. O curioso é que Gate significa cidade da notícia, ou da anunciação. Então não anunciem que o meu povo vai cair na cidade da anunciação. Depois vem Bet-Leafra, ou seja, vocês moradores de Bet-Leafra, revolvam-se no pó. Bet-Leafra significa casa do pó. Depois a gente vê Safir. Quando se diz passa moradora de Safir em vergonhosa nudez. Safir quer dizer cidade ornamento. Você que estava muito bem vestido e ornamentado agora vai passar vergonha de nudez. Moradora de Zaanã não pode sair. Zaanã significa partida ou saída. Vocês estarão encurralados. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o refúgio. Bet-Ezel significa cidade vizinha, ou seja, vocês não poderão correr para a cidade vizinha para se refugiar do inimigo. A moradora de Marote suspira pelo bem. Marote quer dizer lamento amargo. E assim vai. Só que em todas estas cidades que estão aqui, né, há muitos outros exemplos ainda, você vê que é a moradora de Safir, a moradora de Zaanã, a moradora de Marate, a moradora de Laquis, a moradora de Maressa, lá no verso 15. E isso parece sugerir que os homens terão sido exterminados pela guerra, e só as mulheres é que ficarão para lamentar o destino do povo. Por quê? Porque o povo de Israel vai perder toda a sua glória. Essa glória que antes foi tão volumosa, tão esplêndida, agora vai se esconder na caverna de Adulão, como diz o verso 15. Lembrando aqueles dias em que Davi, fugindo de Saul, correu para dentro da caverna. Então diz o verso 16, faze-te calva, ainda no feminino, e tosquia-te. Ou seja, vocês, moradoras dessas cidades, assumam uma postura de fuga e de luto, por causa dos filhos que eram as tuas delícias, porque eles serão levados para o cativeiro. Ou seja, Miqueias está fazendo uma sentença muito clara aqui contra as duas nações, dizendo que Samaria será destruída e o mal vai bater na porta de Jerusalém. Ele faz um trocadilho com o nome das cidades fortificadas desses reinos e diz que o lamento será grande, só sobrarão mulheres para lamentar a perda de seus filhos. Ai, começa o capítulo 2, ai daqueles que maquinam no seu leito o mal. E essa ideia de maquinar o mal no leito tem a ver com aquela maldade dos habitantes de Samaria e de Jerusalém contra os pobres. Coisa que Amós já denunciou, que Oséias já denunciou. Então, essas pessoas estão praticando o mal em plena luz do dia porque têm o poder. Se cobiçam campos, tomam e conseguem expoliar as classes menos favorecidas da sociedade. O princípio da retribuição de Deus é claro. Lembra daquele princípio? Quando Davi matou e tomou a mulher de outro, Deus o disciplinou, tirando filhos de Davi e fazendo com que outros tomassem suas mulheres? Pois é exatamente isso que acontece. Diz Deus, vocês maquinam o mal. No verso 3 ele diz, portanto, eu projeto o mal contra vocês. Ele diz assim, vocês cobiçam os campos dos outros e os arrebatam, no verso 2. Por isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou repartir o campo de vocês entre os rebeldes, como diz o verso de número 4. Vocês não terão alguém para distribuir a herança para vocês. Tudo isso nos faz lembrar de como esse processo todo se acelerou muito. Por exemplo, com Nabote, a vinha de Nabote, que Acabe tomou à força por cobiçar através da ímpia Jezabel.
E é exatamente essa idolatria que gerou o desrespeito pela lei de Deus, que fez com que as duas nações caíssem e que agora recebessem tal sentença do Senhor. Da mesma forma que aconteceu com Amós, que recebeu ordens lá do sacerdote de Betel para voltar para Jerusalém, aqui as pessoas estavam dizendo para Miqueias, não babujeis, quer dizer, não fica falando aí abobrinha não, fica mexendo os lábios, porque essa desgraça não vai cair sobre nós. Do mesmo jeito que Amós denuncia lá no capítulo 6, verso 3, vocês imaginam que está longe o dia mau. Não, essas coisas não vão nos alcançar. Será que Deus está irritado? E aí o próprio profeta responde, sim, as minhas palavras fazem bem para quem anda retamente, mas o meu povo se levantou como inimigo de si mesmo e rouba a roupa e a capa de pessoas que estão pensando estar seguras. E aí a gente se lembra lá do capítulo 2, verso 8 de Amós, quando Amós denuncia que as pessoas se deitavam para adorar os ídolos usando a roupa do pobre que precisava empenhar a própria roupa para ter o que comer. É exatamente a mesma ideia que a gente já viu nos profetas que antecederam a Miqueias, Amós e Oséias em particular. Então, Deus está dizendo que vai punir esta nação com exatamente o cativeiro, com o espalhamento. Vai mandar os filhos de Israel para longe da terra que eles não souberam utilizar como deveriam. Da mesma forma que a sentença é espalhar, a promessa de restauração é ajuntar. E assim, no verso 12, nós vemos, certamente eu te ajuntarei todo, ó Jacó, vou congregar o restante de Israel, vou colocar todo mundo junto como ovelha no aprisco. E então o rei vai andar adiante de vocês, liderando vocês em verdade e em justiça. Isso nos faz lembrar que Deus nunca tem a disciplina como um objetivo por si mesmo. O juízo é só instrumento de um processo de reparação, de santificação e de restauração do seu povo. A gente leu sobre isso ontem. Oséias 13:9, Oséias 14:4 mostram para nós o desejo de Deus de purificar o seu povo para trazê-lo de volta ao caminho original. E é isso que a gente vê aqui. Este primeiro ciclo de profecias, capítulos 1 e 2 de Miqueias, começa com a palavrinha ouvi, a voz do Senhor, a palavra de Deus, fala a respeito de juízo, mas termina com uma promessa de restauração. Se você vem acompanhando a discussão dos temas anteriores em Amós e Oséias, você vai ver que não há grande novidade aqui. E resumindo, a casa de Israel, tanto Samaria quanto Jerusalém sofrerão. Samaria já vai cair logo, isso acontecerá no ano 722. Jerusalém terá o mal batendo às suas portas no ano 701. E as cidades todas deveriam lamentar. E Miqueias aqui faz um arranjo poético com os nomes das cidades. Quebraram a primeira tábua da lei de Deus, caíram em idolatria, abandonaram o Senhor, e a denúncia do verso 7. E quando se quebra a primeira tábua da lei e se abandona a Deus, quando se corre para Baal e para uma religião de sensualidade, o resultado é a quebra, por consequência, da segunda tábua da lei, os mandamentos que regulam a nossa relação com os homens. E o capítulo 2 fala a respeito da maldade, da opressão, do furto, do assassinato, coisas que Oséias já havia condenado lá no seu capítulo 4. Deus executa o princípio da retribuição. E esse princípio é muito ativo aqui no livro de Miqueias, como nós veremos amanhã ao analisar o capítulo 3. E então a resposta dos ouvintes originais também já nos é conhecida. Não querem que Miqueias fale, dizem que o mal não vai cair sobre eles, mas continuam roubando e oprimindo as pessoas e tomando até mesmo as suas roupas. A sentença vem, mas ela vem com uma promessa de restauração conectada ao anúncio da disciplina que foi dada. Se a disciplina vai ser espalhar, a restauração vai ser ajuntar. Porque nunca é um fim em si mesmo o pesar da mão de Deus sobre o seu povo. A ideia é que o povo seja purificado. Termina aqui então o primeiro ciclo de profecias de Miqueias nesses dois capítulos, cujos temas já nos estão bastante familiares. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas eu vou dar uma enxugadinha um pouco maior, porque você já domina esses assuntos, para que a gente tenha condição de explorar outros aspectos do texto. Eu espero que isso te ajude a entender a palavra de Deus cada dia mais. E você tenha então um bom dia, um bom estudo, uma boa leitura. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Até lá.